E aí pessoal, beleza? Hoje vou dar continuidade aos meus estudos de conhecimentos gerais da Polícia Científica do Paraná 2024. Lembrando que as inscrições vão até o dia 5 de março de 2024 às 23 horas. A previsão das provas objetiva e dissertativa será para o dia 21 de abril de 2024. Não se esqueça de treinar seu físico, TAF, e seu mental para o psicológico. Pratique exercício físico e faça meditações. Então já vai deixando o like, inscreva-se no canal e ative o sininho. O edital está no site do IBFC. Então vamos lá. Legislação especial, são 12 questões no total. Lei Estadual 6.174 de 1970, Estatuto do Servidor Público do Paraná. Uma questão. Leia a letra da lei pelo link. A lei estabelece o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná. Aqui estão os pontos principais. O título 1º do Estatuto estabelece as bases iniciais do regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná. Ele declara o propósito do Estatuto e define o termo funcionário, delineando que se refere a uma pessoa legalmente investida em cargo público e que recebe vencimentos ou remuneração pelos serviços prestados aos cofres estaduais. O título 2º do Estatuto aborda os encargos e a função gratificada, dividido em 3 capítulos. Capítulo 1º, dos cargos, define o conceito de cargo, sua acessibilidade mediante concurso público, e estabelece as categorias de cargos de provimento efetivo e em comissão. Detalha a organização dos cargos em classes e séries de classes, bem como suas atribuições e responsabilidades. Capítulo 2º, do quadro de pessoal, divide o quadro em parte permanente, cargos essenciais à administração, e parte suplementar, cargos automaticamente suprimidos quando vagarem. Regula a lotação numérica dos órgãos da administração direta. Capítulo 3º, da função gratificada, define a função gratificada como uma vantagem acessória ao vencimento do funcionário, atribuída por encargos de chefia, assessoramento, etc. Estabelece critérios para sua criação e dispensa, bem como a competência do chefe do Poder Executivo para regulamentá-la e classificá-la. Os valores das gratificações são fixados em lei. O título 3º regula o provimento, nomeação, concurso, posse, exercício e outros aspectos relacionados aos cargos públicos em um determinado estado. Vou recapitular os pontos principais de cada capítulo. Capítulo 1º, Disposições preliminares. Este capítulo estabelece os diferentes métodos de provimento de cargos públicos, como nomeação, promoção, acesso, entre outros. Capítulo 2º, da nomeação. Detalha os tipos de nomeação e as condições para sua realização, como a observância do número de vagas existentes e a ordem de classificação no concurso. Capítulo 3º, do concurso, define as regras para a realização de concursos públicos para o provimento de cargos, incluindo limites de idade para inscrição, prazo de validade do concurso e regras para a inscrição de ocupantes interinos. Capítulo 4º, da posse, regula os procedimentos e requisitos para a posse em cargo público, incluindo a necessidade de habilitação prévia em concurso público e a apresentação de declaração de bens. Capítulo 5º, da fiança, estabelece que funcionários nomeados para cargos que exijam fiança não podem iniciar o exercício sem satisfazer essa exigência, podendo a fiança ser prestada em dinheiro, título da dívida pública ou apólice de seguro. Capítulo 6º, do estágio probatório, define o estágio probatório como o período de 2 anos durante o qual são avaliados os requisitos necessários para a confirmação do funcionário no cargo. Capítulo 7º, do exercício, regula o início, interrupção e reinício do exercício do cargo público, assim como o regime de trabalho, a frequência ao serviço e o afastamento do funcionário. Capítulo 8º, da remoção, estabelece as regras para a remoção de funcionários de um órgão ou unidade administrativa para outro, tanto ex officio quanto a pedido do funcionário. Capítulo 9º, da substituição, define os casos e as formas de substituição de titulares de cargos em comissão ou função gratificada, incluindo a substituição automática e a dependente de ato da administração. Capítulo 10º, da promoção, define promoção como a elevação do funcionário à classe imediatamente superior, com critérios de merecimento e antiguidade. Estabelece que não pode haver promoção de funcionário interino, em estágio probatório ou em disponibilidade, nem para classes com cargos excedentes. Especifica critérios para o merecimento, determina a antiguidade pelo tempo de exercício na classe e estabelece os procedimentos para concorrer à promoção por merecimento, organização da lista de candidatos e prazos para promoções.
Capítulo 11, do acesso. Define acesso como o ingresso do funcionário em uma classe inicial de outra série de classes, por merecimento e antiguidade. Estabelece requisitos e critérios para o acesso, incluindo interstício na classe e habilitação profissional. Determina a organização do processo de acesso e seus prazos. Capítulo 12, da transferência. Define transferência como a passagem do funcionário de uma classe para outra de igual nível de vencimento, mediante comprovação prévia de habilitação. Estabelece as condições e os procedimentos para a transferência, incluindo casos de transferência ex ofício e permuta. Capítulo 13, da readmissão. Define readmissão como o reingresso do funcionário exonerado ou demitido no serviço público estadual, sem ressarcimento de vencimentos. Estabelece as condições e os procedimentos para a readmissão, incluindo a necessidade de prova de capacidade e existência de vaga. Capítulo 14, da reintegração. Define reintegração como o reingresso do funcionário no serviço público, com o ressarcimento dos vencimentos do cargo. Estabelece as condições e os procedimentos para a reintegração, incluindo casos de reintegração judicial. Capítulo 15, do aproveitamento. Define aproveitamento como o retorno do funcionário em disponibilidade ao exercício de cargo público. Estabelece as condições e os procedimentos para o aproveitamento, incluindo prioridade sobre outras formas de provimento. Capítulo 16, da reversão. Define reversão como o reingresso no serviço público do funcionário aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria. Estabelece as condições e os procedimentos para a reversão, incluindo requisitos de idade, tempo de serviço e aptidão física. Capítulo 17, da readaptação. Define readaptação como o provimento do funcionário em cargo mais compatível com sua capacidade física, intelectual ou vocação. Estabelece as condições e os procedimentos para a readaptação, incluindo laudo médico e garantia de vencimentos. O título 4º traz o capítulo da VACNCIA dos cargos e define os casos nos quais ocorre a vacância de cargos públicos, incluindo exoneração, demissão, promoção, acesso, transferência, readaptação, aposentadoria, nomeação para outro cargo e falecimento. Detalha os procedimentos para exoneração, estabelecendo que pode ocorrer a pedido ou ex ofício, e define os momentos nos quais uma vaga é considerada aberta, como a publicação de atos ou a vigência de determinadas medidas. Também aborda a vacância em funções gratificadas e a aplicação da demissão como penalidade. O antítulo V, dos direitos, vantagens e concessões trata dos direitos e benefícios concedidos aos funcionários públicos, abrangendo diversos aspectos como tempo de serviço, estabilidade, aposentadoria, disponibilidade, férias, vencimento e remuneração, entre outros. Capítulo I do tempo de serviço, são descritos os afastamentos considerados como efetivo exercício, tais como férias, casamento, luto, convocações, licenças, entre outros. São especificadas também as situações em que o tempo de serviço é computado para efeitos legais. Capítulo 2 da estabilidade, é definida a estabilidade como a garantia de permanência no cargo adquirida após o período de estágio probatório, prevendo as condições para a perda do cargo. Capítulo 4 da disponibilidade aborda o afastamento do funcionário efetivo em virtude da extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade, prevendo sua remuneração e possíveis formas de aproveitamento em outros cargos. Capítulo V das férias estabelece as regras para concessão e gozo das férias, incluindo duração, organização da escala, direitos durante o período de férias, entre outros. Capítulo 6 do vencimento e da remuneração define vencimento e remuneração, especificando as situações em que o funcionário pode perder parte ou a totalidade do seu vencimento ou remuneração, além de abordar aspectos relacionados à opção por subsídio, percepção de remuneração de cargo político, entre outros. Capítulo 7 da consignação trata da possibilidade de consignação em folha de pagamento de valores devidos pelo funcionário, estabelecendo regras e limitações para essa prática. Capítulo 8 aborda as vantagens pecuniárias disponíveis para os servidores públicos, além de seus vencimentos ou remuneração, incluindo adicionais, gratificações, ajuda de custo, diárias, salário-família, auxílio para diferença de caixa e auxílio-doença. As seções subsequentes detalham cada uma dessas vantagens, desde os adicionais baseados no tempo de serviço até as gratificações concedidas por diferentes razões, como função, serviço extraordinário e representação de gabinete. Também são explicadas a ajuda de custo, concedida em casos de mudança de sede, as diárias para deslocamentos eventuais dos servidores, o salário-família como auxílio para custeio das despesas familiares, o auxílio para diferença de caixa e o auxílio-doença para períodos de licença médica.
Capítulo 9 trata do auxílio funeral, concedido ao cônjuge ou à pessoa que tenha feito despesas em virtude do falecimento do funcionário, correspondendo a um mês de remuneração ou provento. Este auxílio visa cobrir os custos associados ao funeral, garantindo apoio financeiro em momentos de luto, e também prevê assistência para transporte ou mudança da família do funcionário em caso de falecimento fora do Estado durante o exercício do cargo ou serviço. Capítulo 10 trata das licenças concedidas aos funcionários públicos, desde licenças por motivos de saúde até licenças para tratar de interesses particulares ou concorrer a cargo eletivo. Define as autoridades competentes para concedê-las e estabelece procedimentos relacionados à inspeção médica, prazos de concessão e prorrogação. A licença para tratamento de saúde inclui critérios de concessão, prazos máximos, direitos do funcionário e proibições de atividades remuneradas durante o afastamento. A licença compulsória para doenças graves específicas, detalhando os procedimentos de inspeção médica, direitos remuneratórios durante o afastamento e a possibilidade de conversão da licença em aposentadoria em casos de invalidez. Capítulo 11 trata do funcionário estudante, estabelecendo que, sempre que possível, o servidor matriculado em estabelecimento de ensino terá direito a um horário especial de trabalho, permitindo sua frequência regular às aulas, mediante comprovação do horário das mesmas para reposição obrigatória. Capítulo 12 aborda o treinamento dos servidores civis do Poder Executivo, determinando que o Estado oferecerá cursos por meio do órgão competente. Esses cursos têm como objetivos fornecer elementos gerais de instrução, ministrar técnicas específicas de administração e oferecer aulas de preparação para concursos, entre outros propósitos. O título 6 aborda a assistência e previdência aos funcionários estaduais e suas famílias. No capítulo 1, são definidas as formas de assistência, que incluem desde benefícios médicos e alimentares até cooperativas de consumo e crédito. Essa assistência é prestada por instituições próprias, com contribuição paritária do Estado e do funcionário. O capítulo 2 trata da pensão especial concedida à viúva e aos filhos do servidor falecido, além da pensão normal do órgão previdenciário. Essa pensão especial é calculada com base na remuneração do servidor falecido e é paga de acordo com as condições estabelecidas, como a permanência da viúva solteira e a continuidade dos filhos nos estudos. O título 7 trata do direito de petição dos funcionários estaduais. O capítulo único estabelece que é assegurado ao funcionário o direito de requerer ou representar, bem como o direito de pedir reconsideração de atos ou decisões proferidas em primeiro despacho conclusivo. Para exercer esses direitos, são estabelecidas regras, como dirigir o requerimento ou representação à autoridade competente e observar prazos para a decisão final. É garantido também o direito de recurso em caso de indeferimento do pedido de reconsideração ou das decisões sobre recursos sucessivamente interpostos. Os prazos de prescrição para pleitear na esfera administrativa são estabelecidos, assim como as condições para interrupção da prescrição. Além disso, são previstas situações em que a instância administrativa pode ser renovada e regras para fornecimento de certidões sobre matéria de pessoal e acesso ao processo administrativo pelo funcionário interessado ou seu representante legal. O título 8 trata do regime disciplinar dos funcionários públicos do Estado do Paraná. Ele é dividido em 7 capítulos. O capítulo 1 estabelece as regras para acumulação remunerada de cargos públicos, proibindo-a exceto em casos específicos, como cargos de juiz e professor, cargos de professor com outras atividades técnico-científicas, e cargos privativos de médico. Define as condições e exceções para acumulação, bem como as penalidades em caso de acumulação indevida. Capítulo 2 apresenta os deveres dos funcionários públicos, incluindo assiduidade, pontualidade, urbanidade, discrição, lealdade, respeito às instituições, observância das normas legais, obediência às ordens superiores, zelo pelo material confiado, entre outros. Capítulo 3 aborda a responsabilidade do funcionário em buscar constantemente seu aperfeiçoamento profissional e cultural, a obrigatoriedade de frequentar cursos de treinamento, especialização ou aperfeiçoamento, e as medidas que o Estado deve tomar para promover essa capacitação. Capítulo 4 enumera as condutas proibidas aos funcionários públicos, como exercer cumulativamente 2 ou mais cargos, manifestar desaprovação a autoridades públicas, usar o cargo para benefício pessoal, entre outras. Capítulo 5 estabelece que o funcionário responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições, com a responsabilidade variando conforme o tipo de infração. Capítulo 6 define as penas disciplinares que podem ser aplicadas em caso de infração, como advertência, suspensão, multa, destituição de função, demissão, entre outras, e as circunstâncias em que cada uma deve ser aplicada.
Capítulo 7 aborda as situações em que é cabível a prisão administrativa e a suspensão preventiva do funcionário, bem como os direitos do funcionário durante esses períodos. Por fim, o título 10º contém disposições adicionais, como o reconhecimento da Associação dos Servidores Públicos do Paraná como órgão oficial de representação da classe, a consagração do Dia do Servidor Público do Estado do Paraná, regras sobre trabalhar sob ordens de parentes, entre outras. Leia a letra da lei pelo link. É isso aí, pessoal, por hoje é só. Inscreva-se no canal e ativar o sininho. Não custa nada. E assim você me motiva a fazer mais vídeo resumo. Compartilhar no grupo de estudos que você participa, talvez alguém goste dos resumos. Abraço. E bons estudos. Fui.